Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Lacerda, estamos aqui em mais um vídeo para passar mais uma dica para vocês sobre o anúncio do governo federal da privatização da Infraero, uma empresa pública responsável pela logística aeroportuária dos maiores aeroportos do nosso país. Bom, quando o governo anuncia que está prestes a privatizar uma empresa, ele está sob a égide do neoliberalismo, que é um sistema político que defende a transferência de atividades públicas à iniciativa privada por meio de dois mecanismos. Aí é que está a primeira informação importante para a sua prova. Todo mundo confunde estes mecanismos, que são mecanismos de desestatização do Estado. O primeiro é chamado de privatização e o segundo chamado de concessão. Qual a diferença? A privatização é a venda das atividades junto com a própria empresa à iniciativa privada, ou seja, é uma transferência definitiva para essa empresa privada ou um consórcio, como queiram, né? Já a concessão é uma transferência temporária para a iniciativa privada, também com fins lucrativos. Então faz-se uma transferência por um período de tempo, pode ser 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, por exemplo. Tudo bem? Bom, algumas diferenças e, claro, semelhanças sobre esses dois institutos de desestatização do Estado que pode cair na sua prova e causa muita confusão para os alunos. Primeira coisa importante, toda vez que o governo privatiza, ele outorga, ou seja, ele vende e não pode mais pegar de volta. Já a concessão, ele transfere de forma temporária e pode pegar de volta, caso, por exemplo, o contrato não seja seguido à risca pela empresa privada. Outra coisa importante, quando o governo privatiza, a receita da privatização entra computado como receita de capital, é uma receita de alienação de bens. Não aumenta o patrimônio líquido estatal. Ao passo que, quando o governo faz uma concessão, ele está transferindo essa empresa de forma temporária, ou seja, a entrada de recurso é computada como receita corrente, dentro da origem patrimonial. Então essa é uma grande diferença. E outra coisa importante é o fato da privatização se materializar por meio de uma concorrência ampla, né? Polivalente dessas organizações que vão lá bancar, comprar aquela empresa do Estado, né? Então, há uma transferência tanto da execução do serviço quanto da titularidade. Enquanto na concessão, eu só transfiro para a iniciativa privada a titularidade da execução e não a titularidade do próprio serviço, porque o serviço continua estatal, o Estado pode pegar de volta, caso, entre outros motivos, o contrato não seja seguido à risca, né? E aí vem a pergunta, e os empregados dessa empresa e de outras que porventura possam ser privatizados, o que acontece com ele? Em regra, 3 situações. A primeira situação é o governo, antes de privatizar, estabeleceu um PDV, Programa de Demissão Voluntária. E aí os voluntários pedem demissão, entre aspas, e aí eles vão receber uma indenização, diminuindo o tamanho dessa máquina pública. Outra opção é o governo absorver esses empregados em órgãos e entidades públicas para que eles exerçam serviços análogos, né, do que eles já serviam. Mas aí tem um problema, que isso é temporário, não é para sempre, né? E a terceira opção é, esses empregados vão com a empresa privada junto para o ganhador dessa licitação e aí eles se tornam seletistas puros, né? Lembrando que, ainda que seja Infraero pública, eles também são seletistas, agora eles vão ser seletistas privados, stricto sensu, tudo bem? Então não esquece, pessoal, privatizar e conceder estão dentro do Instituto Desestatização do Estado, que é a tentativa do Estado diminuir de tamanho, mas na sua materialização eles têm operacionalizações diferentes, tudo bem? Qual é a vantagem desse modelo? Qual é a vantagem dele? Bom, eu vou transferir para a iniciativa privada especialista na oferta desse serviço. Normalmente, então, o serviço vai ser prestado com muito mais eficiência, qualidade, presteza, agilidade, enfim, com aquela característica própria da iniciativa privada. E qual a desvantagem desse modelo? Notadamente, esses serviços vão ser prestados à luz do lucro e muitas das vezes, na tentativa de oferir lucro, muitas organizações excluem do sistema muitos cidadãos. Aplica-se o que a gente chama na economia de princípio da exclusão. Muitas pessoas serão excluídas desse serviço. Isso vai ser naturalmente. O exemplo básico é a saúde. Se você pegar todas as pessoas que estão agora sob a égide do SUS,
Se o SUS for privatizado, por exemplo, essas pessoas vão ter que consumir um serviço de saúde da iniciativa privada. E muitas pessoas não têm condições de contratar esse serviço, ou pelo menos manter a contratação desse serviço. Então essas pessoas vão ficar aquém, né, da oferta desse serviço. Então seria uma desvantagem desse modelo, por isso que muitas das vezes o Estado assume o risco de ofertar tais serviços, porque sabe que muitas pessoas não podem por ele pagar. Tudo bem? Então não esquece, hein? Privatizar e conceder estão dentro da desestatização do modelo neoliberal, mas com operacionalizações diferentes. Lembre da receita, lembre que o primeiro é outorga, privatização, e o segundo é delegação, os efeitos dessa privatização perante as vantagens e desvantagens, e claro, o que essa receita vai gerar o que essa receita vai ser computada dentro do momento da licitação. Tudo bem, pessoal? Então fica aí a dica para vocês, bons estudos a todos e até a nossa próxima.